Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da Palavra de Deus, que se fez carne, está no meio de nós. Hoje, quarta-feira, dia 5/6/2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus vai dizer hoje que nós não possamos nos preocupar com o dia da manhã. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, seguindo Jesus, nós temos um lugar reservado lá junto do Pai. E esse Deus sabe que nós precisamos, o que nós necessitamos, e sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós vamos abrir nossa oração com o Salmo 122, que ele diz: Eu levanto os meus olhos para vós que habitais lá nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Então nós temos que levantar os olhos para o céu, porque Deus está lá no céu e está também no meio de nós. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós pensamos que é igual só dos seus materialista, que tudo termina aqui. Não. Existe algo mais que Jesus nos prometeu. Abramos o nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça, para que nós possamos então estar olhando para os céus, olhando para Deus, olhando para uma vida eterna, e não neste mundo que não vamos levar nada. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras desta quarta-feira estão em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 3, depois do versículo de 6 a 12. O Salmo é o 122 e o Evangelho está em Marcos, capítulo 12, de 18 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lê-se no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então os saduceus não admitiam outra vida depois da morte. Eles eram materialistas. Os horizontes, então, deles era tudo nessa vida, procurar ter uma posição de poder e de privilégios. Então Jesus também atinge os fariseus, que esses acreditam
Acreditavam na ressurreição em outra vida, que imaginavam como retorno à vida terrena em condições de total bem-estar. Jesus então esclarece: a vida após a morte não é simples retorno. Trata-se de uma vida em outra dimensão, como os anjos. E Pedro, aqui na carta de São Paulo, em 2 Timóteo, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro, mas sofro comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido a nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Então, o apóstolo Paulo está falando que foi graça dada por toda a eternidade. Então, nós vivemos, como ele falou, nós vivemos em virtude de um desígnio da sua graça, que nós teremos na eternidade. E o Salmo 122, ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até nos ter piedade. Então olhamos para uma vida eterna, não nesta vida, mas sim numa vida eterna. E no Evangelho, então, quanto à ressurreição dos mortos, então, a Escritura vem nos ensinar: o Deus de Jesus é o Deus da vida, porque sua força é a força da vida, vida sem fim. Então, nosso propósito, nosso objetivo é estar crendo numa vida eterna. Nós não vamos levar nada e tudo é do Pai. Nada é nosso. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres, em nome de Jesus. A todos que estão ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento e possamos olhar para a vida eterna que Jesus nos vai dar. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.